Item número 1, projeto de lei do Senado número 212 de 2015, não terminativo. Disciplina a profissão de cientista. Autoria, senador Alcir Gurgás. Relatoria, senadora Maria do Carmo Alves. Relatório contrário ao projeto. Observações. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais e decisão terminativa. A matéria constou na pauta da reunião de 29 de novembro de 2015. Concedo a palavra à senhora senadora Maria do Carmo Alves para proceder ao relatório. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, eu vou me ater à análise da matéria. Nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre proposições que tratem de, entre outros assuntos, normas gerais sobre educação, instituições educativas, diretrizes e bases da educação nacional e formação e aperfeiçoamento de recursos humanos. Dessa maneira, a apreciação do PL 212 de 2015 respeita as competências regimentalmente atribuídas a esta comissão. Em princípio, a matéria de natureza essencialmente trabalhista. Dessa forma, caberia à CAS deliberar sobre a conveniência de regulamentação da profissão de cientista. Contudo, uma vez que a impropriedade dessa regulamentação afeta diretamente o sistema educacional do país, afigura-se pertinente entrar nesta seara. De fato, não há razão para regulamentar a profissão, dado que a atividade de cientista é exercida por profissionais de diversas carreiras, de acordo com tradições institucionais e normas consolidadas. Por isso, pode-se afirmar que a prática da ciência é, em qualquer lugar do mundo, mais uma ocupação do que uma profissão específica. No Brasil, exercem atividades de cientista e poderiam ser genericamente chamados de cientistas, profissionais de basicamente 3 segmentos: universidade, instituto de pesquisa e empresas. Nas universidades, de acordo com o artigo 207 da Constituição Federal, que prescreve a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, além da extensão, os cientistas são também professores e suas carreiras, sejam na esfera pública, seja na instância privada, estão estruturadas com base na docência. Além disso, significativa parcela da produção científica nacional desenvolve-se pela interação das atividades de professores, pesquisadores e de estudantes, principalmente no âmbito da pós-graduação. Os institutos de pesquisa, por sua vez, possuem as carreiras de pesquisador, em alguns casos também de tecnologistas, que já se encontram devidamente organizadas conforme norma de cada instituição ou do nível de governo que os mantém. Nas empresas que desenvolvem atividade de pesquisa e desenvolvimento, igualmente já se consolidaram com denominações diversas as carreiras dos profissionais que se dedicam à pesquisa científica. Conforme argumentaram Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e Jacob Palles, presidente da Academia Brasileira de Ciência, abre aspas, atividade profissional relacionada à ciência no Brasil espelha um mosaico dinâmico em que cada segmento, universidade, instituto de pesquisa ou empresa, teve liberdade para definir suas próprias carreiras, fecha aspas. Argumento, ademais, que essa forma de organização possibilita um diálogo e uma interação profissional profícuos, de forma que as diversas carreiras, abre aspas, não se confrontam entre si, não se negam, não se excluem e nem se contradizem, mas sim se complementam, fecha aspas. Podem ser lembrados como exemplo dessa situação as parcerias estabelecidas pela Petrobras e pela Embraer com instituições de ensino e pesquisas tradicionais.
Assim, os presidentes da SBPC e da ABC avaliam que a falta de regulamentação da profissão de cientista não acarreta qualquer problema para a vida científica brasileira. Pelo contrário, a regulamentação seria nociva e, eventualmente, até onerosa, pela necessidade de alterar planos de carreira e regulamentos. Adicionalmente, o projeto contém falhas como confundir o pós-doutorado com título acadêmico ou a contradição de prever graduação salarial por titulação e, ao mesmo tempo, estipular que a remuneração pode ser fixada mediante acordo individual. Igualmente, se deve questionar a atribuição de competências do MTE, dado que, conforme dispõe o artigo 84, inciso 6º, a linha A da Comissão Federal, compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Assim, no que tange às suas implicações para a educação, não convém acolher as normas sugeridas pela proposição em apreço. Em face do exposto, o voto é pela rejeição do projeto de lei do Senado 2012 e 2015. Muito obrigado, senadora. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem mais queira discutir, encerro a discussão. Devido à falta de quórum para a deliberação, suspendo a votação e passaremos ao item 4, projeto de lei do Senado número 231 de 2015, não terminativo. Altera o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente para dispor sobre a participação artística, desportiva e afim. Autoria, senador Waldir Raupp. Relatoria, senadora Ana Amélia. Relatório favorável ao projeto. Observações. Matéria a ser apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em decisão terminativa. Na reunião de 29 de nove de 2015, foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais. Consulto, senhores senadores, sobre eventual manifestação decorrente ao pedido de vista. Concedo a palavra à senadora Ana Amélia para suas considerações finais. Presidente Romário, cara colega senadora Maria do Carmo, caro senador Dalírio Berber, eu queria lembrar, como disse bem o presidente Romário, que esse projeto foi relatado por mim na última sessão deliberativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. E, de um modo geral, ele foi bem entendido porque a iniciativa do senador Raupp foi fazer uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente relativamente à participação das crianças em iniciativas artísticas e esportivas. O único problema levantado aqui pelo senador Lazier foi dirimido que ele queria o Conselho Tutelar como, digamos, um protagonismo coercitivo no sentido de ter esse acompanhamento. O Conselho Tutelar não tem esse poder. As decisões sobre, digamos, a criança que vive em instituição de proteção à criança, é sempre ao Poder Judiciário que compete essa responsabilidade, o que eu acho absolutamente correto. Mas foi levantado pela senadora Simone Tebet com muita propriedade, e o próprio autor, senador Waldir Raupp, com quem conversei posteriormente à retirada da matéria para uma vista coletiva, ele também entendeu, porque a palavra afim é uma palavra que permite muitas coisas, afim, porque ela não está definindo nada, ela pode ser de A a Z. Desculpa. Então, para procedimento e clareza regimental e clareza legislativa, eu fiz aquilo que não gosto de fazer em projetos de colegas senadores, que é fazer um substitutivo.
Mas foi a única forma, porque como no caput do artigo, do projeto do senador Raupp, falava exatamente a palavra afim. Então, vou ler o caput, altera a lei, o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre a participação artística, desportiva e afim. Então, para exatamente tirar qualquer dúvida, nós retiramos o afim e mantivemos no texto original, porque essa palavra, como estava no caput, se ela não fosse um substitutivo, não teria as condições legislativas para isso. Então, mantivemos o relatório com esta retirada e agora falta apenas a votação. Não é, como disse Vossa Excelência, terminativo na Comissão de Educação, ele será em outra comissão, então, por isso que é a apresentação. Eu não sei se é a questão do quórum para a questão de definir a matéria. Esse é a minha justificativa, caro presidente. Muito bem, senadora. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão. Por falta de quórum para a deliberação, assim como foi no outro projeto anterior, suspendo a votação. Passaremos para uma outra oportunidade. Pela ordem, presidente, enquanto Vossa Excelência toma... Sim, a secretaria ali aparece. Eu estou apresentando um requerimento, se Vossa Excelência, se o plenário da comissão assim o entender, esta pauta para um convite ao ex-novo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para que venha ex-novo, porque foi e agora é de novo, né? Então é ex-novo. O ex-novo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para que venha à comissão para falar sobre os planos e esses problemas relacionados ao FIES, ao Pronatec, ao ProUni, que tanto tem angustiado as famílias e, sobretudo, os estudantes. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo bem, senadora. Assim que tivermos quórum, colocaremos para votação. Item 5, projeto de lei do Senado número 305/2015, terminativo. Altera a lei número 10.292, de 27 de setembro de 2001, que denomina Rodovia Governador Mário Covas, da BR-101, para atribuir nova denominação ao trecho da rodovia situado no estado de Santa Catarina. Autoria do senador Dário Berger, relatoria do senador Dalírio Beber. Pela aprovação do projeto, nos termos substitutivos que apresenta observações. Sendo aprovado o substitutivo, a matéria será incluída na pauta da próxima reunião para apreciação em turno suplementar, nos termos do disposto do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Votação nominal. Concedo a palavra ao senador Dalírio Beber para proferir o relatório. Com muita honra, faço o relatório de um projeto de lei apresentado pelo senador Dário Berger, que visa homenagear o nosso ex-senador Luiz Henrique da Silveira, conferindo, a denominação de uma rodovia de importância no estado de Santa Catarina, para prestar e perenizar, a homenagem a uma grande figura pública que foi Luiz Henrique da Silveira, várias vezes, eleito deputado federal, prefeito da cidade de Joinville, por fim, governador em 2 períodos contínuos e agora, no final, senador da República, infelizmente falecido no último dia 10 de maio. Então, venho, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto de lei do Senado, 305 de 2015, de autoria do senador Dário Berger. O artigo 1º do projeto de lei propõe, seja alterado, o artigo 1º da Lei 10.292, de 27 de setembro de 2001, para dispor que o trecho da rodovia BR-101, rodovia Governador Mário Covas, compreendido entre os municípios de Garuva, quilômetro 0, e o município de Passo de Torres, quilômetro 465, trecho situado no estado de Santa Catarina, passe a ter a denominação de Rodovia Senador Luiz Henrique da Silveira. No artigo 2º consta a cláusula de vigência, a qual sugere que a futura lei entre em vigor na data de sua publicação. Em sua justificação, o autor da matéria defende a iniciativa diante da importância para Santa Catarina e para os seus cidadãos em imortalizar um político que sempre honrou seu estado e o país. A matéria foi distribuída para apreciação exclusiva e terminativa da Comissão de Educação.
Não foram apresentadas emendas à proposição. Da análise. Nos termos do artigo 102, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação apreciar matérias que versem sobre homenagens cívicas, caso do projeto de lei em análise. Tendo em vista o caráter exclusivo da distribuição, cabe igualmente à Comissão de Educação analisar a constitucionalidade e a juridicidade da proposição. No que tange à constitucionalidade, a matéria não se inclui entre as relacionadas no parágrafo 1º do artigo 60 da Carta Magna, como sendo de iniciativa privativa do Presidente da República e está de acordo com os demais preceitos constitucionais. No que respeita à juridicidade, o PLS 305 de 2015 também não infringe as vedações constantes da Lei nº 6.454 de 24 de outubro de 1977, que regulamenta a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos. Entre as referidas vedações previstas por aquele diploma legal, vale destacar a estabelecida no artigo 1º que determina a proibição de atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava em qualquer modalidade a bem público de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. Da mesma forma, é justa e meritória a iniciativa em tela a homenagear o senador Luiz Henrique da Silveira, conferindo o seu nome a trecho da rodovia do estado de Santa Catarina. Como bem enfatiza o autor da matéria, Luiz Henrique da Silveira teve uma vida exemplar. Possuidor de vasta cultura, grande conhecedor da história do país e do seu estado, amante e estimulador das artes nos mais variados sentidos, hábil e competente administrador público. Portanto, como reafirma o senador Dário Berger, o senador Luiz Henrique, sem dúvida, teve uma trajetória política de bons exemplos e de enorme relevância para o país e para o estado de Santa Catarina. Todavia, não obstante o reconhecimento do mérito da iniciativa proposta, não se pode deixar de considerar, que tanto o senador Mário Covas como o senador Luiz Henrique possuem predicados inquestionáveis, com impecável folha de serviços prestados ao país. Com efeito, a história de vida pública de Mário Covas é admirável. Em sua luta contra a ditadura militar, foi, juntamente com Luiz Henrique, um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, então o único partido político de oposição legalizado do período. Foi deputado federal, senador e, como senador constituinte, foi defensor intransigente dos preceitos democráticos e um dos pilares da formulação da Constituição Cidadã. Em 1988, Mário Covas foi um dos principais líderes dissidentes do PMDB que decidiram criar um novo partido, o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, do qual ele foi o primeiro presidente. Pelo PSDB, elegeu-se governador do estado de São Paulo em 1994, tendo sido reeleito em 1998. Fez uma administração saneadora, marcada pela sua personalidade forte e pela fidelidade aos seus valores históricos. Morreu no início do ano de 2001, vítima de câncer, sem conseguir terminar o seu segundo mandato de governador. Por sua vez, Luiz Henrique da Silveira igualmente se notabilizou por uma vida pública brilhante. Fiel em suas convicções, permaneceu no PMDB até o fim de sua vida. Começou sua trajetória política em 1971, no município de Joinville, quando foi eleito presidente do Diretório Municipal do MDB. Foi deputado estadual, deputado federal por 5 mandatos, 3 vezes prefeito de Joinville, teve 2 mandatos como governador do estado de Santa Catarina. Luiz Henrique foi também ministro de Ciência e Tecnologia durante o governo do presidente José Sarney. Teve igualmente participação importante na elaboração da nova Constituição promulgada em 1988, como deputado constituinte, eleito em 1987 e como líder do PMDB na Câmara dos Deputados, nesse mesmo ano, de 1993 a 1995, foi presidente do Diretório Nacional do PMDB. Eleito governador do estado de Santa Catarina em 2002, Luiz Henrique foi o primeiro governador reeleito da história do estado de Santa Catarina. Como governador, Luiz Henrique notabilizou-se por sua luta incansável em prol da descentralização das decisões a partir de Florianópolis e o litoral, promovendo a interiorização das atividades econômicas, políticas e sociais de Santa Catarina.
O senador Luiz Henrique morreu de causas naturais em 2015, durante seu primeiro mandato como senador da República, eleito em 2010. Feitas estas considerações, em comum acordo com o autor do projeto, entendemos conveniente que seria uma justa homenagem ao ilustre senador Luiz Henrique da Silveira dar seu nome à rodovia BR-280, que interliga diversos municípios catarinenses de São Francisco do Sul ao município de Porto União, região que cedia o maior parque industrial do estado de Santa Catarina e que foi escolhido pelo homenageado como seu berço político. Assim, presta-se justa homenagem ao senador Luiz Henrique, sem alterar a denominação da rodovia BR-101. Com tal alteração, repito, a iniciativa mantém a justa e meritória homenagem proposta pelo senador Dário Berger ao senador Luiz Henrique da Silveira, sem, contudo, interferir na homenagem já prestada ao governador Mário Covas. Ademais, o Estado de Santa Catarina, com isto, tem a oportunidade de homenagear 3 figuras públicas da mais alta magnitude que, juntas, trabalharam pela redemocratização do país, especialmente contra a cassação dos direitos políticos de todos os cidadãos que atuaram na luta pelas diretas já e pela construção da Constituição Cidadã. Governador Mário Covas, na BR-101, senador Luiz Henrique da Silveira, na BR-280, e o grande estadista e presidente nacional da Constituinte, Dr. Ulisses Guimarães, na BR-282, que liga Florianópolis até o município de Paraíso, já na fronteira com a Argentina. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 305 de 2015, nos termos da emenda substitutiva apresentada. E aí vem a emenda substitutiva. Denomina o senador Luiz Henrique da Silveira o trecho da BR-280 situado no estado de Santa Catarina. Fica denominado senador Luiz Henrique da Silveira o trecho da BR-280 situado entre o município de São Francisco do Sul, quilômetro 0, no estado de Santa Catarina, e o município de Porto União, quilômetro 306,6, na fronteira entre o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório. Muito bem, senador. Coloca em discussão a matéria. Eu queria, para discutir Senadora apenas, então, somente louvar a iniciativa apresentada nessas 2 denominações a um senador que nesta casa e na carreira política, deputado federal, combativo, integrante da chamada ala histórica do PMDB, amigo pessoal e íntimo do ex-deputado Ulisses Guimarães, o senhor constituinte, e tendo em Santa Catarina feito uma revolução administrativa e política no Estado com a descentralização, que é hoje referência, e aqui no Senado tendo também desempenhado um papel extraordinário em todas as comissões, especialmente na Comissão de Relações Exteriores, que trabalhávamos juntos, mas também na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, o Luiz Henrique tem, para a política brasileira, para a política de Santa Catarina, mas, sobretudo, para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, uma relevância e um exemplo de comportamento, de conduta ética que todos nós nos orgulhamos. Então, eu queria cumprimentar o relatório do senador Darírio Berger pelos 2 relatórios e pelas 2 iniciativas. Então, essa é o meu voto com louvor pela iniciativa dessa justa homenagem. Muito bem. Senador Dário Berger. Presidente, eu penso que esse projeto de lei presta uma homenagem a um dos mais ilustres membros dessa casa. A senadora Ana Amélia fez um breve relato da sua participação pelo Senado Federal, mas a sua carreira política não se resume ao Senado Federal. Luiz Henrique da Silveira foi prefeito por 3 vezes da sua cidade de Joinville, foi deputado estadual, foi deputado federal por vários mandatos, foi governador de Santa Catarina e foi o primeiro governador reeleito da história de Santa Catarina.
Eu confesso que, como autor desse projeto de lei, vislumbrava prestar homenagem no trecho da BR-101 compreendida entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Essa rodovia, a BR-101, ela foi denominada como senador ou governador Mário Covas. Embora eu entenda que o senador Dalírio Beber seja do mesmo partido que participou ou militou o senador Mário Covas, a quem eu também tenho profundo respeito e também penso ser um dos mais ilustres membros que passou por essa casa e também dos quadros políticos do Brasil, imaginava à época que a BR-101, compreendido esse trecho que acabei de mencionar, sintetizava mais a grandeza da homenagem a um ilustre companheiro que nos deixou assim prematuramente e que deixou um grande vazio no nosso partido e, sobretudo, no estado de Santa Catarina. Entretanto, evidentemente que o senador Dalírio Beber, como relator e como senador, inclusive, que substitui hoje o então senador Luiz Henrique da Silveira, faz a alteração propondo que a homenagem seja prestada através da BR-280. Se eu não me engano, a BR-280, ela liga São Francisco do Sul ao Paraná, a Porto União no Paraná, a União da Vitória. De tal maneira que fica também essa questão como uma legítima homenagem e na expectativa que tenho de ver reconhecido um homem público da maior capacidade, de uma forma impressionante de reunir amigos, um homem que escreveu uma história fabulosa, não só em Santa Catarina como no Brasil. Era reconhecido como um dos políticos mais hábeis que passou aqui pelo Senado Federal e que eu sinto muito a sua falta, uma vez que ele era, para mim, uma espécie de um mestre, um professor, um companheiro que, inclusive, me ajudou muito na minha trajetória política. Quando fui prefeito de Florianópolis, ele foi governador, estabelecemos as parcerias, de forma que eu tenho certeza absoluta que esse projeto de lei vai merecer a atenção e a aprovação de todos os senhores senadores, porque tenho convicção também que o reconhecimento ao Luiz Henrique não é um reconhecimento meu, mas sim de todos os senadores que trabalham nessa... Muito bem. Senador Dalírio Beber. Gostaria, presidente, de manifestar, digamos, aqui de forma clara, digamos, o meu agradecimento e a compreensão do nosso senador autor, né, do projeto que visava e que visa, digamos, homenagear o nosso saudoso Luiz Henrique da Silveira, que é Dário Berger. Exatamente em função dessa compreensão, para permitir de que a rodovia 280, que é exatamente, digamos, a região de de São Francisco do Sul, Araquari, Joinville, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, São Bento, Canoinhas, Rio Negrinho, Mafra, que era a área de atuação do nosso, na época, digamos, deputado estadual, depois deputado federal por 5 mandatos, né, onde ele conseguiu, digamos, consolidar a sua imagem como cidadão interessado nas causas públicas. Por isso, digamos, a homenagem que nós podemos prestar agora com a compreensão, né, do senador Dário, por isso o meu agradecimento, para permitir que pudesse permanecer a homenagem ao nosso grande político brasileiro, Mário Covas, né, e ao lado do Ulisses Guimarães, que era a figura com quem mais o Luiz Henrique se identificava.
e fazia questão, digamos, de trazer para a vida pública, para o presente, exatamente, digamos, todos os ensinamentos desta grande figura, que foi o condutor do processo constituinte durante os anos de 87 e 88. Então, eu quero agradecer, digamos, a compreensão do nosso senador Dário Berg, que é de Santa Catarina, do mesmo partido do Luiz Henrique da Silveira, e por isso a sua iniciativa, no sentido de buscar na BR-101 a rodovia para prestigiar e homenagear Luiz Henrique da Silveira, ele aqui é seu, nós conversamos várias vezes sobre isso, para permitir de que 3 grandes figuras da política recente, né, do Brasil pudessem ter homenagem em rodovias que cortam o estado de Santa Catarina, uma de norte a sul e as 2 outras de leste a oeste. Muito bem, senador. Passa a palavra ao senador Blairo. Muito obrigado, presidente Romário. Eu quero cumprimentar o autor pela indicação de homenagear o nosso querido amigo que partiu tão cedo do nosso convívio, o senador Luiz Henrique, e que é reconhecido por todos aqui nessa casa como um grande senador, um grande brasileiro, foi um grande governador, um grande deputado federal, estadual, e que Santa Catarina faz essa homenagem, né? Os parlamentares de Santa Catarina fazem essa homenagem ao nosso querido amigo. Então, eu, como não participei das discussões, vou acompanhar aqui o voto do senador Dalírio, mas eu gostaria muito que o senador Dário tivesse conquistado inicialmente a sua intenção, que era de fazer a BR-101 de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, do Paraná ao Rio Grande do Sul, como homenagem ao Luiz Henrique. É a principal artéria de transporte de pessoas, é a maior rodovia que tem maior fluxo. Acho que é por onde ele andou mais, né, que ia de Itajaí até a praia lá em Itapema, por onde ele gostava de andar, Florianópolis, onde ele foi governador. Enfim, penso que o governador e senador Mário Covas, uma pessoa, claro, de renome nacional também, mas não viveu naquela região, né? Ele não frequentou aquela região. Mas, como já houve entendimento, então eu voto aqui favorável, mas gostaria de dizer assim, olha, se eu pudesse transitar todos os anos, como faço pela 101, andando pela rodovia Luiz Henrique, seria um prazer muito maior. Parabéns aos dois. Muito obrigado. Tudo bem, senador? Para discutir, senhor presidente. Senadora Simone Tebet. Apenas para parabenizar o autor da proposição pela justa homenagem e também o nosso relator, que apresentou uma emenda substitutiva, um substitutivo, e mostrando o equilíbrio que tem, chegou a um consenso com o autor, propondo essa alteração. Dizer que eu não tive a oportunidade de conviver como os demais colegas com o senador Luiz Henrique, mas sempre foi um homem que me sensibilizava, não só pela sua gentileza e competência, né, que isso ele era muito próprio, mas que sempre teve a minha admiração, mesmo antes de conhecê-lo, através das conversas que tinha com meu pai, que era muito amigo dele, mas principalmente porque ele tem uma característica que está muito em falta na classe política, que é a credibilidade. A credibilidade de um homem que passou anos da sua vida fazendo política, mas a boa política, a política com P maiúscula, a política que busca realmente o benefício, o bem-estar da população. Nesse jogo aí do que seria o ideal, eu não vou entrar no mérito, mas eu quero crer que nós estamos tratando talvez dos 3 maiores baluartes da redemocratização do Brasil: Mário Covas, Ulisses Guimarães e Luiz Henrique. Se não os 3, um dos 3 maiores baluartes da redemocratização. Então, tenho certeza de que onde quer que eles estejam, eles estão se cruzando no firmamento. Agora, a partir de agora, eles também se cruzam nas rodovias, norte a sul, uma das rodovias, e leste a oeste, as outras 2. Eles estão muito felizes, independente do tamanho da homenagem. Eu acredito que os 3 estarem com seus nomes marcados e eternamente lembrados no querido estado de Santa Catarina é uma honra para os homenageados, e quem se engrandece é a população de Santa Catarina. Parabéns ao autor e ao relator. Muito bem, encerro a discussão, aguardando o quórum para a votação. Voltamos aqui ao item 1, projeto de lei do Senado número 212. Anterior, para não terminativa, temos já quórum. Número 212, 2015. Pela ordem, presidente, eu queria fazer uma solicitação ao plenário, a Vossa Excelência, em primeiro lugar. 2 projetos não terminativos já foram lidos. Se a gente pudesse, para assegurar o risco, pelo menos,
O item 1. É o item 1? Obrigado. Nós estamos com a sintonia fina, presidente. É o Disciplina, profissão de cientista. Autoria o senador Assir Gurgás. Senadora Maria do Carmo é a relatora. Coloco em votação o projeto. Os senhores senadores... em votação o relatório. Os senhores senadores que o aprovam o relatório contrário ao projeto queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão contrária ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Item 4, projeto de lei do Senado número 231 de 2015, não terminativo, altera o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente para dispor sobre a participação artística, desportiva e afim. Senador Valdir Raupp, senadora Ana Amélia é a relatora, o senador Valdir Raupp é o autor. Favorável ao projeto. Coloque em votação ao projeto que é favorável. Só para esclarecer os colegas senadores aqui presentes, que já foi explicado anteriormente, a senadora Simone teve uma participação ativa junto com o senador Lazia, mas como ela está presente agora, foi feito um substitutivo, mas ainda pode haver aperfeiçoamento do texto para uma clareza total, já que se trata de matéria bastante sensível, porque envolve o trabalho das crianças na área artística e na área esportiva. É claro que na área esportiva, por exemplo, não se faz um atleta sem começar cedo. Um atleta olímpico ou um outro atleta tem que começar cedo. Então, eu acho que nessa área o Brasil precisa estimular com todos os cuidados e resguardos da lei na proteção do adolescente. Na questão artística também, o talento não pode ser desperdiçado de uma menina como aquela que apareceu na novela Avenida Brasil, que comoveu a todo mundo pela sua expressão e a sua capacidade de seu talento. Então, com a senadora Simone Tebet, combinamos, eu vou solicitar e pedir ao senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Democracia Participativa, que a senadora seja a relatora na CDH e, portanto, lá será terminativo e o aperfeiçoamento será feito naquele momento. Então, por isso eu peço apoio aos senhores senadores para aprovarmos o projeto do senador Valdir Raupp. Muito obrigada, presidente. Em votação, relatório favorável ao projeto nos termos do substitutivo. Para discutir, senhor presidente. Senadora apenas para deixar claro o que gentilmente a senadora Ana Amélia quis dizer. Na realidade, o próprio projeto, em sintonia com a Constituição Federal, começa dizendo que é proibido qualquer trabalho de menores de 16 anos, como preceitua expressamente a Constituição Federal, mesmo salvo naquela condição de aprendiz. Só que no parágrafo 1º, quando tenta regulamentar a atividade artística, lúdica e desportiva, dá a sensação nesse parágrafo que isso aqui seria uma exceção, portanto, de que isso seria uma relação de trabalho. Como não é terminativo na Comissão de Educação, nós estamos analisando apenas o mérito, e quanto ao mérito, acho que chegou a hora, realmente passou da hora de se regulamentar essa questão para se deixar muito claro. Eu quero dizer que concordo com a senadora Ana Amélia em relação ao substitutivo, tirando a palavra afim para impedir qualquer tipo de interpretação extensiva em relação a essa matéria, que é delicada e sensível. Nós não podemos tratar essa questão como se fosse realmente uma relação contratual de trabalho de serviços prestados. E na Comissão de Desenvolvimento Humanos, que é terminativo, e eu aqui devolvo a relatoria à senadora Ana Amélia, acho que ela é a pessoa mais indicada para fazê-lo, ela poderá estar fazendo os aprimoramentos necessários para deixarmos este projeto de acordo com a intenção do autor, que é o senador Valdir Raupp. Parabenizo a senadora Ana Amélia pelo substitutivo, deixando mais claro este projeto tão meritório. Muito bem, senadora. Encerra a discussão. Em votação, relatório favorável ao projeto nos termos substitutivo. Os senhores senadores que o aprovam querem permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Direitos Humanos e Legislação